Leiamos então, irmãos, Isaías capítulo 40, versos 25 até o verso 31. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos exércitos, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos, até aqui. Hoje, acidentalmente, eu trouxe uma Bíblia numa versão diferente da que é usada na igreja, eu peço desculpas por isso. Eu trouxe a Ara, mas é a mesma palavra de Deus, apenas com algumas diferenças na maneira como foi feita a tradução. Irmãos, para contextualizar aqui, a gente está lendo então um oráculo, uma profecia feita pelo profeta Isaías. E essa profecia ela foi feita num contexto em que Israel está sob juízo. O povo de Deus está sob juízo, porque Israel não estava sendo fiel ao Senhor. Então o Senhor mesmo levou o seu povo a ser oprimido por um povo estrangeiro. Provavelmente aqui já está sob opressão, sob Babilônia. E então, estando sob opressão de outro povo, de um povo estrangeiro, de um povo pagão, um povo que não conhece a Deus, o povo de Israel então, ele é provado, ele é então levado a sofrimentos, de modo que o objetivo de toda a provação, como foi aqui e como é conosco, é fazer com que o povo se volte para Deus. O povo de Israel até então estava muito suscetível às idolatrias, à infidelidade contra o Senhor. E então, aqui nesse texto, quando o povo já está em sofrimentos por causa da opressão de um povo estrangeiro e pagão, idólatra, Deus então manda essa mensagem para o povo, a princípio lá no começo do capítulo 40, para consolar o seu povo. Então o povo está num período de sofrimento, mas Deus manda uma mensagem de consolação. Ou seja, o povo está em sofrimento e provavelmente ainda tem um grande tempo pela frente para passar por isso, mas não sem os apontamentos da parte do Senhor para assegurar ao seu povo de que esse povo não se perdeu. No meio dos sofrimentos não deixou de ser povo dele, e no meio dos sofrimentos, nesse caso, por causa de pecados generalizados, inclusive de idolatria, Deus manda a mensagem para o seu povo, para consolar o seu povo, em primeiro lugar, para falar ao coração de Jerusalém, que o povo então já tinha sido perdoado. Deus então é o perdoador do seu povo. Então a gente vê nesse texto, e a gente vai enfatizar a parte que nós lemos, uma aparente distinção entre duas realidades. A realidade que nós vivemos e que nós sentimos, muitas vezes um período de grande sofrimento, em que por causa das coisas que nós vemos e nós sentimos, aparentemente Deus não está agindo, é o que o povo de Israel está sentindo aqui. E a segunda realidade, a mais importante, é o fato de que o Deus invisível, que não pode ser notado nas coisas comuns, ele é real e está pastoreando e cuidando do seu povo, mesmo no meio dos grandes sofrimentos.
Então as duas realidades, elas convergem. Uma realidade das coisas naturais, a realidade das coisas que nós vemos, e a realidade espiritual, a realidade de Deus, o Senhor, que está agindo, muitas vezes de forma misteriosa. Então, baseado nisso que nós vamos então tratar desse texto. Então o povo, considere, o povo está sob provação severa, grande sofrimento, tristeza, até mesmo inclinado, por causa da sua situação, uma situação de desespero, e esse é o assunto da nossa abordagem aqui, esperança. Esperança é o oposto do desespero, da desesperança, mas por causa das circunstâncias, o povo é levado ao desespero. E por causa do desespero, muitas vezes as pessoas são profundamente tentadas a abraçar qualquer circunstância que seja apresentada para elas, como uma alternativa de proporcionar esperança. Por isso, nesse contexto aqui, a primeira coisa que Deus, quer dizer, não é a primeira, mas é um dos assuntos que Deus levanta, não é o texto que nós lemos, mas faz parte da mesma profecia. Deus chama o seu povo a fazer comparações, comparar a ele com os ídolos, porque o povo, no seu desespero, é seduzido, é tentado, muitas vezes, a depositar a sua esperança e a sua fé em coisas palpáveis, em ídolos até. Então nós vemos o povo de Deus, que pertence a Deus, sendo tentado a adotar a religião daqueles que estão oprimindo eles, os deuses de Babilônia, os deuses do mundo caído. As pessoas são tentadas a se entregarem às soluções que são apresentadas, que são mais plausíveis, mais imediatistas. Por quê? Porque Deus parece que não está agindo. O Deus invisível não está sendo visto, notado nas circunstâncias da grande tribulação e do grande sofrimento. Então Deus chama esse povo a fazer comparações, e essas comparações, a primeira que Deus faz é a respeito do seu poder. Olha só o verso 25: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus então está falando com o seu povo de uma forma clara, é didática, mas está fazendo o povo considerar algumas verdades. E aqui, quando ele fala, a quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual, Deus invoca imediatamente um dos seus atributos, diz o santo. Diferente de todos os ídolos e diferente de todas as pessoas, existe uma diferença distintiva, e Deus está falando: me compare. A quem me comparareis? Há um atributo distintivo de Deus, é a sua santidade, e é por causa da sua santidade que o povo foi levado a ser dominado por povos inimigos, porque o povo fez descaso da santidade de Deus e dos seus deveres de o povo também ser santo, porque foi separado por Deus para ser para ele propriedade peculiar, exclusiva, uma nação santa, um povo escolhido, formado por pessoas que servem a Deus porque o conhecem e que são ministros da sua verdade e santidade no mundo caído. Mas ao invés disso, o povo cedeu à idolatria, cedeu ao pecado, corrompeu sua santidade. Então Deus puniu o seu povo para purgar desse povo a sua idolatria e os seus pecados. E agora, como parte da consolação que Deus está dirigindo ao povo, Deus está afirmando, reivindicando a sua santidade. E aqui, sobre a santidade de Deus, já cabe fazer uma série de observações muito importantes. Nosso tema é esperança. As pessoas aqui estão tomadas por desespero, por desesperança. E aqui elas já perceberam uma coisa:
não existe possibilidade de encontrar esperança eficaz em coisa nenhuma desse mundo, porque pessoas frustram esperanças. Todos somos pecadores, e Deus está dizendo, chamando para ser comparado com essas coisas, tanto com os ídolos como com as pessoas. Sobre a santidade de Deus, esse talvez seja, provavelmente é, o mais importante dos atributos de Deus, e eu vou explicar por quê. Deus tem muitos atributos que fazem com que Ele seja confiável, e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, e nós também temos atributos que são imitações e são parecidos com os atributos de Deus. Por exemplo, nós temos inteligência, nós somos capazes de realizar coisas, nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós, nós nos comunicamos, nós temos sabedoria, nós somos capazes de amar, nós somos capazes de ter esperança. Mas olha só a grande diferença em todas as coisas. Todos os atributos de Deus são santos. Nós sabemos que nós devemos amar. Todas as pessoas do mundo inteiro, mesmo as não cristãs, sabem que o amor é a maior de todas as virtudes. Mas existe uma diferença fundamental entre o amor de Deus e o amor comum das pessoas. O amor de Deus é santo e não pode ser contaminado, não pode ser alterado na beleza da santidade de Deus. Deus não compactua com o pecado. Nós, na maneira decadente como nós amamos, porque nós somos pecadores, nossos amores são fracos, são frouxos, são suscetíveis ao pecado. Hoje em dia, vocês sabem muito bem que as pessoas alegam o direito, por exemplo, de um amor erótico, de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aos olhos de Deus, isso não pode ser reconhecido amor, porque é impossível na santidade de Deus existir pecado. Mas na decadência dos homens, os atributos que nós temos, mesmo as virtudes que nós temos, são todas essas virtudes maculadas pelo pecado. Deus é sábio, Ele conhece todas as coisas, porém, a santidade de Deus, a sabedoria de Deus é santa. Deus não maquina o mal, Deus não pode e não é capaz de planejar o mal. Deus não pode executar o pecado, porque se Deus cometeu o pecado, Deus imaginar o mal e fazer com que ele se cumpra, ele entra em contradição e ele não é mais Deus. A sabedoria dos homens serve ao pecado também, é maculada pelo pecado, nossas imaginações são maculadas pelo pecado, a sabedoria de Deus não. Então a santidade de Deus é o atributo de Deus em torno do qual todos os outros atributos circulam. Todos os atributos de Deus são santos. O poder de Deus é santo. Todos os atos de Deus são santos. Deus não erra, Deus não peca, Deus não se contamina. E Deus separou um povo para si, para ser santo, porque é um povo seu. Mas esse povo, que era do pecado, tem origem no pecado, e o mundo comum dos homens é um mundo de pecado, fica dando voltas com o pecado, namorando o pecado, se deixando seduzir pelo pecado. Então, com quem nós podemos nos comparar com Deus, sejam ídolos ou a humanidade? Existe uma diferença fundamental. Ainda que nós sejamos capazes de construir coisas, de realizar grandes coisas, tudo o que nós fazemos é maculado pelo pecado, e tudo que o pecado toca, o pecado apodrece. E aqui entra então a segunda diferença, sobre a eternidade. Se tudo o que o pecado toca, o pecado apodrece, e o pecado produz morte, nada que nós fazemos e somos pode durar para sempre. Nossos votos são uma fraude sempre, nossos juramentos são juramentos fraudulosos,
porque daqui a pouco, no segundo passo da nossa jornada, nós entramos em contradição, e aquilo que nós prometemos entra em contradição, porque nós somos volúveis e suscetíveis ao pecado. Podemos ser tocados pela graça de Deus e admirarmos a Deus na beleza da sua santidade, mas vem a provação, ou vem a segunda dobra de esquina na nossa jornada, nós nos encantamos com as seduções do mundo. Nós somos suscetíveis ao pecado, e quando Deus diz: a quem pois me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo, a resposta só pode ser uma: nada pode ser comparado com o Senhor. Nada, ninguém é santo como o Senhor. Primeira afirmação que o texto diz. Logo, nada que nós façamos pode ser comparado com o que Deus faz. Por isso, as nossas esperanças em qualquer coisa que não seja a esperança do Senhor, no Senhor, são sempre e sem exceção esperanças destinadas à frustração, porque tanto eu como você, se não for a graça de Cristo se assenhorando das nossas vidas, nós somos mentirosos, nós somos adúlteros, corruptores, perversos, inclinados ao ódio contra Deus, porque enquanto nós nos deleitamos no pecado, o nosso maior inimigo vai ser a santidade de Deus. Pecado e santidade são irreconciliáveis. E o texto continua, então Deus é santo, e no verso 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Vocês não podem comparar nada com Deus, primeiro porque Deus é santo, segundo, tudo que existe foi criado por Deus. Além de ser santo, Deus é o Criador de todas as coisas, e portanto é o Senhor de todas as coisas, e Ele é o sustentador de todas as coisas. Olha o senhorio dele sendo aplicado não só às vidas das pessoas, mas a toda a criação. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só estrela pode faltar. Não existe uma única molécula no universo que não esteja no lugar que Deus ordenou que ela esteja. Ela cumpre exatamente o decreto de Deus. Então, esse povo é levado, o povo de Deus. Não estamos falando aqui de um povo ímpio, um povo pagão. Nós estamos falando de um povo que conhece ao Senhor, e apesar de conhecer ao Senhor, se enamorou pela ideologia, a idolatria dos outros povos, se deixou seduzir pelos encantos do mundo, conhecendo ao Senhor. E Deus está dizendo para esse povo que acha que está abandonado: se Deus cuida de cada estrela, chama pelo nome a cada uma, estrelas não têm consciência, estrelas não têm a decisão de obedecer ou desobedecer, estrelas não discutem como nós discutimos, estrelas não foram feitas à imagem e semelhança do Senhor, nós fomos. O que Deus está dizendo é: se coisas criadas que são inanimadas cumprem os desígnios estabelecidos pelo Criador, isso é parte da argumentação feita pelo próprio Deus, você acha que Deus iria ignorar o seu povo? Que Deus ia estar desatento a respeito do que está acontecendo com essas pessoas, conosco? Então Deus chama esse povo a levantar os olhos para ver as estrelas, e pergunta então para o povo: por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Uma observação importante, sempre que você for ler a Bíblia, quando você ver na Bíblia chamando Isaac ou Jacó, ou qualquer dos patriarcas, é o Deus da aliança reivindicando uma aliança que foi feita e que é inquebrável. É como se Deus estivesse dizendo ao mencionar esses nomes: Ele fez um pacto para constituir um povo seu. Ele fez esse pacto, e Ele não desfez esse pacto. Então esse povo que é pertencente do Senhor, age como se tivesse perdido por aí.
Mas Deus está dizendo: não, vocês continuam sendo o povo da aliança. Deus não desfez o seu contrato. Aliás, o contrato que o Senhor Deus fez para constituir um povo exclusivamente seu, na verdade, foi feito na cruz, no sacrifício, no holocausto do seu Filho Jesus. Quando os patriarcas foram chamados, os atos que fizeram com que fosse celebrado o pacto entre os patriarcas e Deus, eles são apenas sombras que apontam para a plenitude que havia de vir. Na verdade, o pacto foi feito quando Deus Pai entregou o seu Filho para morrer por pecadores, para que esses pecadores fossem resgatados e feitos filhos de Deus. E esse pacto é irrevogável. Mesmo sendo irrevogável, muitas vezes essas criaturas redimidas, resgatadas pelo poder do sangue do Senhor Jesus, andam por esse mundo como se não tivessem sido resgatadas ainda. É isso que o texto está falando, e Deus não se conforma com isso. Continuando o texto: por que vocês dizem, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Como assim? Esse povo está se queixando que Deus não está ouvindo suas orações, que Deus não os percebe mais, que Deus não se importa com eles. Lembra, são duas realidades aparentemente diferentes. É a realidade da vida comum, baseados na leitura dos fatos da vida comum. Essa gente, que inclui nós, porque nós agimos assim também, reiteradamente acusamos Deus disso. O Senhor não está se importando comigo, o Senhor não me vê, nem adianta orar mais. A minha vida está uma desgraça, está um sofrimento, é uma tragédia. Deus não se importa comigo, as coisas que eu faço não dão certo, e daí por diante esse é o raciocínio. É o contraste da leitura que as pessoas fazem das coisas comuns, e elas passam a ignorar o fato de que o Deus que é invisível, ele se impõe sobre todas as coisas, mas continua sendo invisível. Por quê? Porque a nossa relação com Deus é baseada por fé e não por vista. Mas essas pessoas passaram a se basear pelo aquilo que elas veem. Então elas se esqueceram de Deus. Pior do que se esquecer, antes de se entregarem para outras soluções, possivelmente aos ídolos, então elas passaram a construir uma legitimação. Qual é a legitimação? A argumentação, a justificativa? Se Deus não se importa comigo, então eu tenho que correr para o abraço do primeiro que me querer. Eu vou para o primeiro ídolo que resolveu o meu problema. Eu vou para a primeira boca de fumo, para o primeiro lugar nesse mundo onde eu possa ser bem acolhido. É isso que esse povo estava pensando. Então, aí o verso 28 é uma resposta que Deus dá. Não sabes? Deus então está respondendo a pergunta, a questionamento do povo. Um questionamento baseado numa convicção de que Deus não está mais se importando com eles. Por quê? Porque eles estão se sentindo muito sofredores com a vida. Então Deus fala: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador, o eterno Deus, o Senhor, olha só, Deus está reivindicando na resposta um monte de nomes dele, e que o eterno Deus, a eternidade de Deus está em jogo aqui. O Senhor, todas as letras maiúsculas, é o Deus nominal, pactual, Deus em pessoa, está respondendo ao seu povo. O Criador dos fins da terra, o Criador de todas as coisas. Deus está invocando tudo o que Ele é, que esse Deus todo-poderoso, absoluto, santo, que Ele já tinha falado no verso anterior, 25, Deus nem se cansa, nem se fatiga. Deus então não se cansa. Nós nos cansamos, nós desistimos,
nós desistimos da nossa perseverança, nós desistimos dos caminhos que nós devemos trilhar, caminhos que são apertados, estreitos, mas nós desistimos e justificamos a nossa desistência, supostamente em Deus não estar vendo o que está acontecendo e não está agindo. Mas o texto diz: Deus não se cansa não. Ao contrário de vocês, Deus não dorme, Deus está vendo tudo. Mas vem um outro complemento: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus está dizendo categoricamente: Deus não dorme, Ele não deixa de zelar pelos seus, Ele não se contamina com o pecado, mas isso não significa que Ele não deixa de cuidar dos seus. Mas Deus é insondável, não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Deus age única e exclusivamente de acordo com a sua soberana vontade, com o beneplácito da sua vontade. Nenhum conselheiro pode ensinar a Deus sobre o que ele deve fazer, que escolhas ele deve tomar. É o contrário. Deus, nas perfeições da sua santidade e do seu poder, é que determina os rumos das coisas, e Ele está afirmando, e nesses rumos jamais esteve incluída qualquer hipótese de o povo dele deixar de ser cuidado por Ele, mas significa também que o povo dele não vai conhecer todos os desdobramentos da jornada. O Deus soberano não dá a conhecer todos os pormenores das suas decisões, dos seus planos, porque Ele exige de nós uma fé que é baseada naquilo que Ele já nos revelou, que Ele nos deu, mas que não significa que ali está claro tudo o que vai acontecer conosco, como vão ser nossos passos. Deus não pode ser sondado, seus caminhos não podem ser esquadrinhados. Ele é soberano e Ele mantém essa distinção. O soberano e o Deus nessa relação é Ele. Nós somos apenas servos que são convocados a confiar nele, mesmo não tendo todos os elementos que nós gostaríamos de ter para saber quais são os acontecimentos do dia seguinte. Até porque eu quero fazer uma observação sobre esse texto muito interessante. Esse texto, essa profecia foi mandada para o povo de Israel durante o sofrimento, e essa profecia, ela é messiânica, ela aponta para Cristo, porque fala sobre redenção, perdão de pecados. Só que o Senhor Jesus Cristo veio 700 anos depois dessa mensagem. Aquela gente toda morreu sem ver a promessa se cumprir. Eles viveram integralmente, e aí a gente vai voltar no tema, viveram integralmente na esperança. A Bíblia trabalha com 3 grandes virtudes: o amor, a fé e a esperança. O amor como sendo um mandamento, que deve ser cumprido com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, primeiro por Deus e depois pelo nosso próximo. Existe uma ordem no amor. A fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus, e é pela graça, por meio da fé, que nós somos salvos. A fé é o que nos conecta com Deus, é a nossa fidelidade ao Senhor. E a esperança? A esperança é permanecer na fé e no amor, mesmo não tendo ainda o cumprimento das promessas, e ainda que essas promessas sejam futuras e muito distantes. Essa é a esperança que a Bíblia nos ensina. Esses nossos irmãos do passado, tudo o que eles viam era sofrimento, era tribulação, era domínio de outra nação, uma nação pagã, subjugando a sua cultura judaica, porque eles eram infiéis ao Senhor. Deus estava batendo neles e usando pecadores para isso. Mas aqui o texto está fazendo com que a esperança deles, que estava enfraquecida, que
que tinha cedido ao desespero e estava pendendo a ser transformada numa esperança nos moldes de Babilônia, nos moldes do mundo, Deus então manda essa mensagem para que a esperança deles retome o lugar certo. Quer dizer, vocês vão continuar sofrendo, a disciplina continua, vocês vão ver ao seu redor a opressão de Babilônia, da Síria, é isso que vocês vão ver ao teu redor, na vida comum. No nosso caso, no Brasil, a gente tem visto uma decadência das igrejas, a prostituição do evangelho, a gente tem visto então como consequência, como foi orado, da omissão do sal da terra e da luz do mundo, as iniquidades se multiplicarem, e essas iniquidades vistas no comportamento das pessoas, nos cultos a Deus e na maneira como os governantes são erguidos aos poderes, porque o povo quer iniquidade, o povo terá iniquidade. Deus age assim na história, Deus não dá o pecado, mas não se engane, Deus não se deixa zombar, de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem cultivar, é exatamente isso que o homem colherá. Se vocês querem perversidade, pecado, vocês vão ter o que vocês querem. É o que aconteceu com Israel, mas Deus fez Israel lembrar: vocês cederam ao pecado, mas vocês não deixaram de ser meu povo. Então Deus está ressuscitando neles, usar esse termo, a esperança. Não é para pôr esperança nas coisas comuns, é para pôr esperança no Senhor. Um dia Ele vai agir. Pode não ser hoje, pode não ser daqui 100 anos, mas a verdadeira esperança é: um dia o Senhor vai agir, e quando o Senhor Jesus Cristo voltar em triunfo e glória, então toda essa contaminação, iniquidade e blasfêmias que a gente vê por aí, e que nos assolam, e que muitas vezes inclinam nossos corações a nos aliarmos a eles nas suas corrupções, tudo isso vai ser consumido pela glória daquele que vai reivindicar para si o que sempre lhe pertenceu. Mas é verdade, enquanto nós estamos aqui, sim, nós somos seduzidos constantemente a nos aliançar com eles, a abrir mão da santidade requerida, porque parece que Deus não está tão presente assim, porque aos nossos olhos parece que a mão poderosa de Deus não está agindo na nossa vida, na nossa causa, no nosso mundo. Quando a gente vê homens ímpios gozando do Senhor, tripudiando da verdade, se resgalando com injustiça, onde está Deus? É isso que o povo está perguntando aqui. E Deus faz eles olharem para a criação. Olha só, tudo que Deus criou continua no seu exato lugar. Ele não deixou de ser soberano, e Ele não deixou de ser nas circunstâncias que nós estamos vendo. Então o Senhor responde assim para o seu povo: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Por quê? Aqui eu vou falar uma coisa que parece esquisito. Deus é profundamente lógico e às vezes previsível, porque Ele nos deu a sua lei, a sua verdade. E uma vez que existe uma lei de causa e consequência, se nós fizermos o pecado, nós vamos colher os efeitos do pecado, e se nós nos dedicarmos às coisas de Deus, nós vamos colher as coisas abençoadas de Deus. Então é previsível como Deus age, mas não se pode esquadrinhar. Por quê? Deus não está lidando só com as nossas vidas individualmente, Deus está lidando com toda a história. Deus tem um plano que inclui nossas vidas, mas que vai muito além das nossas vidas. Por exemplo, não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus, inclui o fato de que nós não temos como saber quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Está dentro dessa mesma lógica, dessa mesma verdade. E aí então, o Senhor diz que não se pode esquadrinhar o entendimento dele, verso 29, mas Ele faz algumas coisas. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Durante a jornada,
Durante essa caminhada que Israel estava sendo submetido à opressão de Babilônia, Síria, Assíria, nós estamos sendo submetidos aos desmandos de gente perversa. O texto diz que Deus concede força a quem está cansado. De fato, nós cansamos. Nossas forças são limitadas, mas o texto está dizendo claramente, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso faz parte da distinção, da comparação entre quem é Deus e quem nós somos. Nós somos fracos. Nós não aguentamos a jornada. Nós não aguentamos manter os nossos deveres diante dessas situações todas que nos oprimem. A nossa força vem de Deus, não é nossa. É Ele que renova as forças e nos mantém de pé, mesmo contra todas as possibilidades. E o texto continua descrevendo isso de forma poética. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mais uma vez é para estabelecer uma comparação. Pessoas que você esperava que fossem mais capazes de andar mais longe, porque são jovens, têm os joelhos ainda 100%, ainda são capazes de grandes jornadas, nem eles conseguem cumprir a jornada daqueles que esperam pelo Senhor. Esperança depositada no Senhor nos habilita, nos capacita para jornadas extraordinárias. É o que o texto vai fazer agora. Mas, ao contrário dos jovens que se cansam, das pessoas fortes e com saúde que não aguentam, os que esperam no Senhor, os que têm esperança nele. Como que essa gente põe esperança no Senhor? Eles já entenderam, não adianta colocar a esperança no mundo, não adianta colocar a esperança em si mesmo, porque nós cansamos, nós desistimos. Então, por causa dessa situação, eles foram tratados de tal forma por Deus, que eles são levados a depositar a sua esperança na última coisa que realmente importa. Eles então esperam no Senhor. Então esses renovam as suas forças, e em renovarem as suas forças, eles têm uma maneira de continuar a jornada que é antinatural. Pessoas não voam, eles sobem como asas, como águias. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus, porque nós continuamos a ter esperança no Senhor Jesus Cristo e não em nós, porque nós esperamos o cumprimento das suas promessas, porque nós focamos no Senhor e na sua glória, Deus faz com que nós sejamos capacitados para perseverar nesse caminho que o Jesus mesmo disse, é estreito, mas Ele mesmo nos capacita a perseverar nesse caminho de formas sobre-humanas. Nós não voamos, pessoas não foram feitas para voar. Isso aqui há 3.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, não existia avião, não existia a menor perspectiva de pessoas voarem. O texto diz, é claro que é poético, mas quem espera no Senhor, recebe força da parte dele, para percorrer caminhos de formas não naturais. Você, que crê no Senhor, e espera nele, você é habilitado pelo Senhor, para ter ânimo, fôlego, força, onde nenhum jovem teria. Então o texto diz respeito a qualquer tipo de pessoa, os fracos, os velhos, os inválidos, aqueles que não teriam condições nenhuma de prosseguir, porque confiam no Senhor, irão mais além, porque o teu objetivo de vida não é o objetivo das pessoas comuns, o teu objetivo é o Senhor. E assim esse texto, essa profecia, esse oráculo termina essa sessão, garantindo àqueles nossos irmãos do passado, que estavam passando por uma severa tribulação, na medida em que eles estavam dominados por povos hostis e inimigos de Deus, assim eles foram fortalecidos para saber de que Deus os tornava aptos para passar por aquilo, porque ainda
ainda teriam outros capítulos na história lá para frente. E Deus usou esse povo remanescente que sofreu cativeiros para lá na frente preparar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim como no nosso tempo, Deus usa o povo remanescente que crê no Senhor e procura ser fiel a Ele, para anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós faremos isso de forma eficaz até que Ele venha, ainda que no meio do percurso a gente morra, ainda que no meio do percurso a brevidade da nossa vida, que é denunciada nesse mesmo texto, passe, mas nós vivemos para a glória de Deus e fomos salvos para vivermos eternamente com Ele. Então esse texto está aqui para fazer com que nós tiremos os nossos olhos das falsas esperanças dessa vida e desse mundo, para colocar a nossa esperança integralmente naquele que voltará, que é o verdadeiro Senhor de todas as coisas, que exerce o seu senhorio sobre todas as coisas, que não está dormindo, que não é relapso, não é fraco, Ele é o santo, que exerce o seu poder sobre tudo o que Ele criou. E é essa a única esperança para a qual nós fomos chamados. Todas as demais esperanças aplicadas na vida comum são subprodutos dessa. A grande esperança que nós devemos ter é a volta do nosso Senhor, é o encontro com Ele, é enfim ver na nossa vida a completude da obra de Cristo que nos redimiu. E considera como o texto começa. Esse texto é para consolar o povo, e o povo deve ver a si mesmo como perdoado. Em outras palavras, irmãos, se nós realmente cremos em Cristo e esperamos nele, nós devemos pôr na nossa cabeça: sim, nós somos pecadores, mas não mais entregues ao pecado, porque fomos remidos por Cristo, e agora Ele se assenhorou de nós, e portanto nós temos plenas condições, não porque isso é natural nosso, intrínseco, mas porque nos foi atribuído plenas condições para viver de modo agradável ao Senhor, claro, na luta contra o pecado, mas convictos de que o Senhor o venceu, e como o Senhor o venceu, nosso destino é o mesmo, nós também venceremos. Então, irmãos, essa é a esperança que nós devemos ter, a esperança da volta do nosso Senhor. São três as grandes virtudes da palavra de Deus: o amor, a fé e a esperança. São três coisas que são comuns nas pessoas. As pessoas amam de forma corrupta, as pessoas creem em coisas idiotas, creem em ídolos, as pessoas devotam suas esperanças a coisas que levam à perdição. No nosso caso, porque foi o Santo, o Criador, o Senhor quem nos chamou, o amor é santo, é biblicamente fiel. A fé é santa, é em Cristo, o Senhor Jesus da palavra de Deus. A esperança é verdadeira, é a esperança da volta do nosso Senhor.